Olá pessoal, tudo bem? Prazer em revê-los, satisfação enorme estar com vocês em mais uma série Diálogos. Sou o professor Walter Otaviano e aqui do meu lado o grande parceiro, brother, professor Vanderlei Taverna. Professor Vanderlei, seja bem-vindo. Eu quero que você conte para os nossos queridos alunos, queridos amigos de todo o Brasil, onde nós estamos e qual será, professor, dentro desse contexto que o Brasil vive hoje, o tema que nós trabalharemos com vocês. Tema muito pertinente, num lugar muito aprazível. Estamos no Jardim Botânico, um dos pontos turísticos mais relevantes desta bela e verde Curitiba. Perfeito. O tema por demais apropriado nesses momentos de ebulição que vivemos. Verdade. O tema é empreender com ética. Tema que escolhemos porque lidamos com isso, treinamos pessoas, vivenciamos isso em nossas atividades profissionais e de bate-pronto eu quero lhe perguntar. Vamos lá. Estamos falando de empreendedorismo e estamos falando de ética. Estamos falando de questões que têm a ver com o ser. Estamos falando de questões que transcendem a questão étnica, a questão cultural e a questão religiosa. Perfeito, Afinal de contas, nós, em essência, temos uma semente do empreendedorismo. Exatamente. Porque, afinal de contas, vivemos num país democrático que nos dá a opção de empreender. Certeza. Mas é um tema tão difícil muitas vezes de tratar, a gente percebe nas palestras e nos cursos que ministramos, Sim. porque a ética ela tem um limite muitas vezes, né? E que as pessoas acabam não podendo perceber. Então eu quero de bate-pronto lhe perguntar, Vamos lá. Otaviano, a ética, ela é o freio da ambição? Sem dúvida nenhuma. O tema que, o contexto, a maneira como o professor Vanderlei coloca essa questão é fundamental. Empreender com ética, a primeira observação que faço, professor, nessa primeira intervenção, não é de qualquer maneira que você pode empreender. Empreender não se trata apenas de produtos e serviços, se trata de qualidade da relação humana. Se trata de qualidade daquilo que você vai buscar dentro de você para oferecer. Por isso que quando o professor Vanderlei coloca de plano esse questionamento, a ética é o freio da ambição? Sem dúvida nenhuma. Empreender de qualquer jeito, trabalhando a parte de propinas, trabalhando a parte do ilícito, não é empreender. Em última análise, o empreendimento verdadeiro é aquele que passa por alguns requisitos, dentre eles a licitude do objeto, dentre eles a construção com a sociedade de uma sociedade melhor. Por isso que empreender, professor Vanderlei Taverna, com ética, parece redundância, mas é importante que nós mostremos ao nosso querido ouvinte, telespectador, o quanto ele tem que estar atento para empreender. E uma das coisas fundamentais para empreender com ética, que é a longevidade do seu negócio, seja ele qual for, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um empresário, uma das coisas muito importantes que o empreendedorismo com ética te transforma em algo que nós já falamos em outros episódios, em protagonista da sua história. Independente, anote isso, independente do contexto social, independente do contexto político e econômico que você esteja vivendo no Brasil ou fora do Brasil, se você for um empreendedor com ética, você vai enxergar, você vai vislumbrar coisas que os demais não vislumbram. Porque existe uma energia quando você trabalha com princípios e valores de condutas éticas que te levam a outros patamares, a outras frequências vibracionais que te permitem construir algo realmente com valor. Portanto, respondendo objetivamente, o professor Vanderlei Taverna, vou passar a bola para ele de novo, a ética, mais do que frear a ambição, é mostrar o caminho do bem. Para o empreendedor verdadeiro, está ligado a empreender a vida, não só empreender um negócio. E o que é empreender a vida? É estar atento para o crescimento e o seu desenvolvimento como pessoa humana. Por isso que você, querido amigo, querida amiga de todo o Brasil, deve estar muito atento nesses aspectos que estamos apontando para vocês. Olha que imperativo interessante. Você foi muito bem quando você trata dessa questão das relações pessoais e profissionais, até porque o escopo do nosso trabalho, que é um trabalho ético, voltado para o ser humano, tem muito a ver com esses desafios no empreender. Então, eu estava dando uma palestra de ética para um público de terceira idade, né? Uma palestra voluntária, fui convidado e achei interessantíssimo quando pude trocar alguns signos com as pessoas, mais ou menos umas 200 pessoas da plateia, e eu me recordo que eu perguntei ao mais idoso senhor daquela plateia, que chamava-se, aliás, Seu João, nome do meu pai, e eu perguntei a ele assim: Seu João, quantos anos o senhor tem? Ele falou: eu tenho 78 anos. O senhor me diga, Seu João, o que é ética? Ele me disse assim:
é o fio do bigode. Opa. Senhoras e senhores, que interessante isso, né? Quando nós falamos do fio do bigode, nós estamos falando de algo que é intangível. Perfeito. É algo que tem a ver com o que temos dentro da gente. Percebam, meus queridos amigos, que o nosso discurso nos diálogos é voltado para essa coisa do valor, para essa coisa do sentir, para essa coisa do intangível. Então, Otaviano, qual é o desafio do empreendedor no século XXI? Século esse voltado para as relações de poder, onde poder é bacana ter poder, e dinheiro é importante. É verdade, Quais são os limites éticos desse homem que somos nós, o homem pós-moderno? Perfeito. O professor Vanderlei coloca muito bem e com propriedade essas observações referentes ao empreender dentro desse contexto. Quando o professor Vanderlei Taverna coloca o fio do bigode, ali surge sem dúvida nenhuma o valor da confiança, credibilidade. Muitas vezes, embora esteja escrito, não é cumprido. É verdade ou não é? Nós que somos do ramo jurídico, trabalhamos muito o empreendedorismo jurídico também, é para que você possa perceber o que vale é o que você tem dentro. O que vale é a credibilidade, a confiança. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga de todo o Brasil, a parte intangível é muito mais sólida do que o produto ou serviço que você vende ou empreende. O que vai manter a longevidade da sua empresa, do seu negócio, não é o que você tem, mas é aquilo que você é. E esse é o grande desafio do século XXI. As pessoas hoje estão voltadas para fora. É o hipnotismo fático, é o hipnotismo da matéria, é o hipnotismo de buscar algo fora. As pessoas sofrem porque não têm, e quando têm, continuam sofrendo com medo de perder. Olha que interessante, professor Vanderlei. Isso abordamos no nosso seminário Empreender e Crescer em Momentos de Crise. Olha aí. Né? Então nós temos uma atividade que é voltada para essa área de treinamento empresarial. Sim. E o professor Otaviano foca muito nesse treinamento essa questão da conduta, essa questão do extrairmos algo. Exatamente. Nós estamos falando de algo que não é novo, de algo que pode-se dizer está na moda, mas nós estamos falando de algo que nos últimos 40 anos teve um crescimento enorme. Apenas a título de dado, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos, nos anos 70, nós tínhamos 40, 50 escolas que tratavam de empreendedorismo. Hoje nós temos quase a totalidade. No Brasil, avançamos sim. Então eu gostaria de fazer um fechamento desse tema, perguntando para esse meu querido amigo e facilitador. Acho que nós não somos professores, nós somos facilitadores. Sem dúvida. Nós que lidamos com a alfabetização de adultos, sobre o aspecto de temas relacionados a comportamento, a ser. Qual é o pulo do gato do desafio de empreender focado na ética? Responda, inclusive, o seguinte. Por que tem gente que cresce sempre e tem gente que nunca cresce? É verdade, é uma pergunta forte, sem dúvida. O professor Vanderlei Taverna vem com uma energia de quem realiza, de quem concretiza. E sem dúvida nenhuma, é a questão ética, a questão do empreender. Ele exige de você, você que está nos assistindo, anote isso, vai aparecer aqui embaixo. O nosso editor vai colocar para você. Empreender com ética é uma escolha. Escolha tem a ver com desejo, tem a ver com aquilo que está dentro de você, o seu ideal. Então, empreender não pode ser de qualquer forma, professor Vanderlei Taverna. Não é só relacionado ao dinheiro. Quanto eu ganho? O que eu vou ganhar com isso? Questão monetária. Existem outros valores. Conheço muita gente, já mencionei isso em outros episódios, que tem muito dinheiro e tem pouco significado. Isso é importante. Você pode ter muito dinheiro, mas tenha também muito significado. A nossa proposta, minha, do professor Vanderlei Taverna, nesses diálogos, é dar a você significado. Quando você tem significado, você tem uma nova visão. E quando você tem uma nova visão, você transforma a sua história. Isso não tem preço. Por isso que quando o professor Vanderlei Taverna, nesse momento, coloca com força essa questão do poder, do dinheiro, isso é uma consequência. Não é o objetivo primeiro de empreender, com ética. A empreender com ética, nós podemos, para concluir, afirmar, é construir uma relação de confiança com a sociedade, independente do seu produto e do seu serviço. Confiança leva você a ter longevidade. Construir, verbo no infinitivo. Empreender, verbo no infinitivo. Ética, significado. Muito obrigado por tê-los mais uma vez conosco. Um grande abraço, vamos que vamos. E até a próxima. Até a próxima.